Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E amanhã é Dia das Crianças, uma data que movimenta bastante o comércio. O nosso repórter, o Fernando Jesus, está lá no centro de São Paulo e vai mostrar como está a movimentação por lá. E tem muita gente em busca de presente. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. Aqui na 25 de março, o movimento é bem intenso, principalmente aqui onde eu estou, na ladeira Porto Geral, que é o principal ponto de referência das pessoas que vêm realizar as suas compras aqui na 25 de março. É possível ver que pessoas a todo momento sobem e descem a ladeira Porto Geral e veículos também passam por aqui. E está assim em todas as ruas aqui na 25 de março. Inclusive, os estacionamentos daqui estão todos lotados. Inclusive, até mesmo nas vagas de zona azul nas ruas, não tem espaço para ninguém. A estimativa é que 500 mil pessoas passam na 25 de março todos os dias. E a expectativa é que este número aumente hoje e principalmente amanhã, que é realmente o feriado de Dia das Crianças e é sábado. Então a maioria das pessoas estarão de folga, estarão aqui na 25 de março para realizar as suas compras e comprar um presente para aquela criança especial que tanto ama, seja um filho, um irmão mais novo, até mesmo um sobrinho querido. Em relação às vendas, os comerciantes estão bastante otimistas. A estimativa é que em todo o país 9 bilhões de reais sejam movimentados no Dia das Crianças. Vamos conferir na reportagem. A projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens é que as vendas para o Dia das Crianças desse ano tenham um aumento de 2,6% em relação ao mesmo período no ano passado. As estimativas são que o país movimente mais de 9 bilhões de reais com presentes para a data. Segundo o estudo, o preço médio dos produtos que chamam a atenção da criançada deve variar menos de 3%. O número é considerado uma desaceleração em relação ao ano passado, quando os preços subiram quase 7%. A queda deve ser percebida em compras de bicicletas e brinquedos, mas itens como livros e chocolates estão mais caros neste ano. As expectativas são altas para os segmentos de vestuário e calçados e de eletrônicos e brinquedos. Segundo as projeções, estes serão os setores com maior volume de vendas neste Dia das Crianças. O estado de São Paulo lidera as vendas, seguido de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Já o Paraná é o estado com maior crescimento percentual em relação a 2022. Olha, a gente viu aí a grande movimentação na rua 25 de março e esse ano um brinquedo tem causado bastante polêmica. São as armas de gel. Eu vou voltar então a falar com o Fernando, que está lá no centro de São Paulo, e ele fez uma reportagem especial para mostrar como funciona o comércio dessas réplicas. Conta pra gente aí, Fernando, o que você viu por aí, aliás, não só hoje, né, ao longo dos dias. É isso mesmo, Kleber. As armas de gel têm sido um dos brinquedos mais procurados aqui no centro de São Paulo e virou febre em meio a todas as crianças, principalmente as crianças. E eu estive circulando aqui com a ajuda do nosso repórter, o Pedro Veraldi, e nós pudemos ver de perto como essas réplicas funcionam. Ver principalmente os preços dessas réplicas e se elas são perigosas ou não. E nós realizamos uma reportagem especial para vocês. Vamos conferir. As imagens mostram homens armados. Eles estão circulando nas ruas com metralhadoras, fuzis e pistolas em punho. Parecem cenas de um filme policial ou de uma operação criminosa. Mas tudo não passa de uma brincadeira. E saber o que é real e o que é diversão se tornou um grande perigo. As chamadas arminhas de gel viraram febre em todo o país, principalmente nas periferias. Ô, moço, tá vendendo muito? Igual água. E tá muito difícil de achar, né, moça? Tá. Difícil de achar e difícil de ter quantidade. O motivo da procura é que adultos e crianças têm se organizado para fazer uma verdadeira guerra nas ruas. As armas são consideradas brinquedos e a venda é autorizada. Mas mesmo assim, tem sido motivo de muita polêmica. Nossa reportagem foi até o centro de São Paulo para ver de perto como funcionam os comércios dessas réplicas.
E se engana quem pensa que os tiros não machucam. A maioria delas tem bastante pressão e os vendedores testam na hora. Essa machuca. A gente tinha umas mais fortes. Desde que virou moda, os preços só aumentaram e os valores vão de R$ 70 e podem passar dos R$ 300. Essa aqui, se for no atacado, eu faço 70, essa aqui faz 90. Se você levar na quantidade, eu faço 230. Essa é 320? A gente faz 300. E mesmo não sendo tão baratas, tem sido difícil de encontrar, principalmente com a proximidade do Dia das Crianças. Quanto mais perto do Dia das Crianças, mais aumenta. Mas o grande problema é distinguir o que é brincadeira e o que não é. Tem sido comum pessoas confundirem os praticantes com criminosos de verdade. No mês passado, o entregador de delivery de 27 anos foi morto em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A suspeita é de que o homem foi abordado por um grupo de milicianos e acharam uma foto do jovem com uma arma de gel. Consequentemente, confundiram com algum criminoso. A delegada Raquel Galinatti diz que o brinquedo preocupa as autoridades. O grande problema surge quando essas réplicas são utilizadas de maneira indevida, causando pânico ou sendo empregadas em ações criminosas. Claramente, a fiscalização e o cumprimento dessa norma são fundamentais para garantir que o mercado de armas de brinquedo não se torne uma porta de entrada para atividades criminosas e ilegais. Olha, uma bela reportagem feita aí pelos nossos repórteres, o Fernando Jesus e o Pedro Veraldi, desse assunto tão polêmico. Olha, e tão polêmico que lá no Rio de Janeiro, inclusive, está em discussão um projeto de lei para proibir essas armas de gel. E quem vai contar para a gente essa história, como sempre, é o nosso outro repórter lá no Rio de Janeiro, o Anderson Nascimento. O Anderson, que vai aparecer aqui, conta para a gente, quer dizer, que aí a polêmica é tão grande que há até um projeto para proibir essas armas. Seja muito bem-vindo, Anderson. Boa tarde, Kleber, e a todos que acompanham aí Redação HIT. Olha, Kleber, essas armas de gel, como vimos na reportagem, virou sucesso em São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Goiânia e aqui no Rio não é diferente. A questão é que mesmo elas parecendo inofensivas, elas podem provocar comportamentos violentos e causar danos na internet. As armas descritas como brinquedos, armas de bolinha, de gel elétrica podem ser encontradas por até R$ 650 na internet. O vice-presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, Rodrigo Bandeira, diz que as armas com projéteis são produtos amplamente vendidos através dos principais sites de vendas. E o Inmetro, Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, disse estar atento às reportagens sobre esse assunto. A questão é que depois desse acontecimento fatídico que você acabou de mostrar, Kleber, o projeto de lei número 4.202 de 2024 da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro visa proibir as gel blasters, armas que disparam bolas de gel em todo o estado do Rio de Janeiro. O projeto altera a lei número 2.403 de maio de 95. Agora, já em 2001, o Inmetro publicou uma portaria que não considera armas de gel como brinquedos, mas devido a esses acontecimentos, a conversa ficou um pouco mais acirrada. Assim, o Poder Legislativo já se pronuncia, e se posiciona para acabar não só com o comércio, mas com qualquer possibilidade dessas armas estarem no Rio. É com você, Kleber. Olha, realmente aí o Anderson deu mais aí a dimensão dessa polêmica. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a psicóloga Daniela Fernandes. Boa tarde, Daniela. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. O prazer é todo meu. Daniela, como a gente viu aí na reportagem, a procura por essas arminhas aí, ou réplicas também consideradas assim, tem aumentado bastante por causa do Dia das Crianças. E como o nosso jornal, nossa programação é voltada para a família, eu queria a orientação de uma profissional que é especializada como você. Há algum problema em dar armas de brinquedo para uma criança? Os pais devem tomar algum cuidado? Meu querido, a grande questão aí é a mensagem não verbal que é passada
ao você entregar na mão de uma criança uma arma, né? Então, o que pode parecer um brinquedo inofensivo, o que pode parecer uma coisa, poxa, era só uma brincadeira, dadas as proporções que estamos vivendo aí, contra fatos não argumento, a grande mensagem que eu deixo aqui é: papai, mamãe, qual é a mensagem que o brinquedo que você está escolhendo para essa criança, ela passa? Porque não adianta, por mais que a sua intenção seja boa, existe uma linguagem oculta, existe uma linguagem não verbal que está sendo dito no objeto em que se entrega. E a criança, ela vai interagir no meio em que ela está. Então, quando eu dou uma arma, quando eu dou qualquer outro brinquedo que faz alusão a mensagens como matar, né? Porque o que a arma faz? Né? Então, existe uma mensagem ali que é passada. Então, seja a arma ou qualquer outro brinquedo, o grande ponto de atenção que eu deixo aqui é: qual é a mensagem que o brinquedo que você está escolhendo para presentear seu filho, sobrinho, enteado, coleguinha, está passando? Porque, consciente ou inconscientemente, este objeto, ele passa uma mensagem. Qual é? Se começarmos por aí, com certeza, grande parte da motivação para trabalhar o significado do brinquedo já muda. Não, eu não quero que meu filho brinque de matar. Eu não quero que o meu filho brinque de... Porque qualquer coisa que envolva arma ou outro brinquedo dentro desse escopo passa uma mensagem referente. Ou é a criminalidade, ou é ladrão, é polícia, ladrão, tal, mas está trazendo ali um contexto que envolve violência, né? Ah, mas é só uma brincadeira. Mas devemos tomar cuidado, porque os fatos estão mostrando que uma brincadeira está criando um estilo de vida e até mesmo gerando aí essas confusões, como aconteceu a perda da vida, né? Infelizmente, esse fato muito triste que aconteceu e o que não dá mais para discernir o que é uma brincadeira e o que não é. Então, sim, o ponto de atenção, qual é a mensagem que esse brinquedo está passando? Muito importante esse alerta, inclusive eu vou chamar aqui para essa conversa o nosso repórter, o Fernando Jesus, que está lá no centro de São Paulo e também vai fazer uma pergunta. Por favor, Fernando. Boa tarde novamente, Kleber. Boa tarde, doutora Daniela. A minha pergunta seria referente aos adolescentes. Nós sabemos que uma criança pequena é mais fácil de dizer não e falar o que pode e o que não pode, mas um adolescente que já é um pouco maior e... Vale lembrar, como a gente viu na reportagem, essa brincadeira está muito mais comum e virou mais febre entre os adolescentes, principalmente na periferia. Então, eu gostaria de saber qual seria o comportamento adequado dos pais para os filhos adolescentes. O que deve ser feito em relação a isso? Tá. Trabalhar a conscientização em relação ao brinquedo. A conscientização em relação ao objeto que ele está entregando na mão desse adolescente. E nós precisamos também compreender a importância de se trabalhar a questão dos pais aí. Porque quem vai comprar são os pais. Quem vai dar o brinquedo, provavelmente, né? Ele pode ganhar de um tio e tal, pode, mas a questão é trabalhar a conscientização disso. E não tem como, gente. Tudo tem consequência. Por mais que a intenção pode não ter sido aquela, nós acabamos de vivenciar um fato agora daquele jovem, né? Que aconteceu a tragédia. Então, trabalhe a conscientização, trabalhe o significado daquilo. Qual que é o significado de você precisar instigar a questão dessa brincadeira, que não tem como. Aborda a questão da violência. Ah, não, mas também aborda a questão do super-herói, o adolescente se sentir super... Mas não é só isso. Para ter um super-herói, precisa ter o outro lado. Precisa ter a violência, né? Então, trabalhe a conscientização, o significado e que isso pode ter consequência, inclusive a negativa. Bom, doutora, vamos contar também aqui com a participação do Anderson Nascimento, lá do Rio de Janeiro, que também vai fazer uma pergunta. Por favor, Anderson, fica à vontade.
Boa tarde, Daniela. Um prazer falar com você. E olha, é bem interessante a postura e a resposta de levar a consciência, né, desses adolescentes sobre o uso dessas armas. Mais do que um brinquedo, né, ela tem um valor semântico muito maior. Mas eu queria saber a sua opinião. Aqui no Rio estão promovendo, né, um projeto de lei para proibir a existência dessas armas de gel aqui no território. Você é a favor ou contra? E se você for a favor, você considera que deveria existir uma idade mínima, talvez, para o uso dessas armas? Eu vou sempre trabalhar a questão do significado, meu querido. Se o significado está trazendo resultados muito mais negativos do que positivos, né? Qual é o objetivo de nós fortalecermos iniciativas que estão reforçando a questão da violência, a questão no inconsciente coletivo desses jovens, desses adolescentes, dessas pessoas que estão envolvidas nessas brincadeiras, porque eu estou estimulando o contexto da violência, né? Então, quando o significado está dentro disso, eu não consigo enxergar um olhar a favor dentro dessa perspectiva. Porque a partir do momento que eu valido a entrega deste brinquedo, eu valido a promoção da ideia dessa brincadeira, que essa é a grande questão. Não é mais uma brincadeira. Tomou outra proporção, né? Nós fomos crianças, nós tivemos infância. Quem não brincou de polícia e bandido? Quem não brincou e tal? Mas a questão é o contexto no qual estamos vivendo e o olhar para o hoje que precisa ter esse ponto de atenção. Não tem como comparar os tempos. Nós precisamos vir para hoje, enxergar o contexto de hoje, a linguagem de hoje, o significado que um objeto tem hoje e, a partir de então, tomar aí as devidas, né, decisões, precauções e trabalhos preventivos. Então, dentro da sua pergunta, eu não consigo enxergar como algo sendo estando favorecendo a comunicação da violência, a comunicação da morte, porque aí não tem defesa. Aí é quem atira primeiro para matar, né? Porque antes a brincadeira era, eu vou defender, eu vou tal. Hoje não. Dentro do contexto que nós estamos vendo aí e vivenciando, não é sobre isso, infelizmente. Certo. Doutora, quero agradecer muitíssimo a sua participação, valiosíssima nessa data aí, principalmente para orientar e reforçar os valores para os pais. Nós acabamos de conversar com a psicóloga Daniela Fernandes. Muito obrigada pela sua participação e também aos nossos repórteres, né, o Anderson Nascimento do Rio de Janeiro e também o Fernando Jesus em São Paulo. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Kleber. Grande abraço. Olha só, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nesta sexta-feira. Olha só, a gente vai começar aqui com um vídeo impressionante. Olha só, um helicóptero da Guarda Costeira Americana resgatou um homem que estava à deriva no mar após a passagem do furacão Milton. Vamos conferir. O vídeo mostra um homem sendo resgatado pela Guarda Costeira Americana depois de ter passado a noite inteira à deriva no mar. Segundo a polícia, o rapaz estava em seu barco na noite em que o furacão Milton tocou o solo e, devido aos fortes ventos, o barco virou, deixando o homem à deriva no mar. Antes de naufragar, o rapaz conseguiu pedir socorro pelo rádio da embarcação, mas o resgate não pôde ajudá-lo, pois já era tarde demais. Ao amanhecer, as equipes iniciaram as buscas com o helicóptero. O homem foi encontrado a mais de 40 quilômetros de distância da costa, e o que salvou a sua vida foi um pedaço de isopor, onde ele conseguiu se segurar até a chegada do resgate. Após ser resgatado, o homem foi levado ao Hospital Geral de Tampa e passa bem. E olha só, esse outro vídeo. Após ser assaltada, uma mulher usou o próprio carro para atropelar o suposto criminoso. O homem acabou morrendo. Vamos ver. Uma câmera de segurança registra o momento exato do atropelamento. O carro em alta velocidade atinge em cheio dois rapazes que estavam sobre a motocicleta. Segundo a motorista do veículo, os dois homens haviam acabado de levar o celular dela e a aliança da amiga que estava junto no carro. Após o roubo, um dos homens ainda teria mantido a arma apontada em direção a elas, enquanto se afastava para fugir.
Nesse momento, a mulher que dirigia acelerou o veículo em direção aos assaltantes, atropelando os dois. Um dos homens morreu na hora, enquanto o outro conseguiu fugir. Em depoimento, a mulher disse que não se lembra de nada após o momento do assalto e só se deu conta depois que os airbags do carro dispararam no impacto com a moto e a entrada da casa. O caso está sendo investigado pela polícia. Nós vamos voltar a falar com o Rio de Janeiro, lá com o Anderson, porque foi divulgada hoje uma notícia chocante. Olha só, 3 pacientes transplantados receberam órgãos contaminados com HIV. O Anderson vai contar para a gente também essa história. Por favor, Anderson. Oi, Kleber, estou de volta aqui. Essa agora é uma notícia lamentável, né? 6 pacientes receberam órgãos através de doações, né? Porque é um procedimento médico e eles conseguiram esse direito, conseguiram o órgão, mas esses órgãos estavam contaminados com HIV. Isso foi de um erro, né, de um laboratório privado, o PCS Lab Saleme, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A empresa foi contratada em uma licitação no fim do ano passado para fazer a sorologia de órgãos doados. Mas, segundo a análise da Anvisa, foi constatado que o PS não tinha kits para a realização dos exames de sangue, o que acabou chamando mais a atenção ainda. O estabelecimento ele foi contratado pela Secretaria de Saúde do Rio em dezembro de 2023 em um processo emergencial que custou 11 milhões de reais. A situação só foi descoberta no dia 10 de setembro, quando um paciente transplantado foi ao hospital com sintomas neurológicos e teve o resultado de HIV positivo no exame. E desde então, novos casos vêm surgindo. Kleber, o laboratório ele foi suspenso e também foi interditado, né? Agora, as amostras de sangue, desde dezembro do ano passado, estão sendo reavaliados pelo Ministério da Saúde e o caso, que não tem precedente, nunca aconteceu nada desse tipo, está sendo investigado pelo Ministério da Saúde e a Polícia Civil. É lamentável isso, não, Kleber? Tá certo, Anderson. Lamentável mesmo. Muito obrigado pelas informações. E olha só, a gente vai mudar de assunto agora, porque agora você vai conhecer a história, uma história emocionante, a história de um pai que no caminho da maternidade ele teve que fazer o parto da filha, isso às pressas ali de forma improvisada. Dá só uma olhada nessa história. No último domingo, Lucas Rodrigues estava junto com a esposa, a caminho do hospital. A bolsa da mulher estourou no meio da rodovia Raposo Tavares, entre as cidades de Alabari e Sarapuí, no interior de São Paulo. A esposa, Renata, começou a sentir fortes dores e a bebê queria nascer. O pai parou em frente ao posto de atendimento da rodovia e a pequena Cecília nasceu nas mãos do casal. Ele admitiu sentir muito medo durante a situação, mas que precisava proteger a mulher e a menina que estava para chegar. Então, ele pegou uma toalha e falou para a esposa empurrar com força. Ao mesmo tempo que pedia a Deus, ele chorava e logo depois a filha dele veio ao mundo. Após o nascimento da bebê, Lucas enrolou ela numa toalha e começou a gritar, desesperado por ajuda, para os paramédicos presentes no posto de apoio. Os médicos chegaram a ajudar a terminar o parto. Depois do atendimento, a família foi levada de ambulância para o hospital, em Itapetininga, cidade natal do casal. Segundo Lucas, tanto a esposa quanto a criança estão bem e já retornaram para casa. Cecília nasceu com quase 3 quilos. Realmente que bela história. E agora, então, nós vamos conversar com essa família aí que protagonizou essa história. O Lucas Rodrigues, que é engenheiro, é o pai, e também com a Renata, a esposa dele. Olá, seja bem-vindo aí todos, Lucas, Renata. É um prazer conversar com vocês aqui no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer é todo nosso receber vocês aqui na nossa casa. Primeiro, então, eu peço que você, Lucas, conte um pouco daquele dia. O que você se lembra ali desse dia, claro, que vai ficar marcado para o resto da vida. Então, Kleber, foi um dia normal. A gente levantou no domingo de manhã, planejando fazer a votação, né? Eu fui votar e a gente também estava planejando fazer o almoço de domingo, né?
gente foi na cidade com as coisinhas, viemos para casa, ela começou a sentir dores, tá? Imediatamente eu liguei pro médico, ele falou, olha, toma um remedinho para ver se melhora um pouquinho, depois você me liga de novo. Aí passou uma hora, eu liguei para ele de novo, que intensificou a dor de parto dela ali, né? E daí ele falou para nós se deslocarmos até uma cidade que fica a 44 quilômetros daqui da onde a gente mora, que estava planejado o parto lá, com esse doutor. E no final das contas não deu tempo, né? Aos 16, 17 km rodado, estourou definitivamente a bolsa da Renata. E eu tive só um pequeno momento ali para pensar e me direcionei ao posto de atendimento da SP Vias, né? Mais próximo. E do outro lado da pista do posto, a criança nasceu, né? Nasceu aí, minha esposa fez a força, a gente fez um trabalho de parto ali juntos, né? Ela pariu e eu estava naquele momento ali auxiliando a minha esposa. E assistindo o vídeo, Lucas, o que chama muito a atenção é a sua reação, a sua emoção ali que você expressa naquela gravação, naquele vídeo, né? O que era aquilo naquele momento? Era preocupação, era felicidade, era alívio ou era tudo junto? Cara, respondendo a sua pergunta, era tudo junto. Um momento de tensão, de emoção, saudade, né? Perdi meu pai há pouco tempo. Então, uniu todas essas situações de emoção e eu acabei desabando. Quando chegou o atendimento, né? Chegou o pessoal da CCR, cortou o umbilical, fez todos os primeiros socorros ali. Daí, a hora que entregaram a menina na minha mão, eu não aguentei, comecei a desabar, a chorar. Eu vi que estava tudo bem com a minha mulher, com a minha filha, e comecei a chorar. Foi muito difícil. Agora eu quero saber um pouquinho dessa história do ponto de vista da Renata. Primeiro saber, né, como ela está, o estado de saúde dela. Aparentemente, aí, graças a Deus, ela está bem, como está a bebê também. E como foi aquele dia do seu ponto de vista para você, Renata? Eu imaginava chegar até o hospital, né? A nossa mente era isso daí, o nosso planejamento, mas não foi isso exatamente que aconteceu, né? Nunca imaginava que eu ia ter a minha filha ali na rodovia, né? Só eu e o meu marido ali, sem atendimento, sem médico, sem enfermeiro, né? Sem um grupo ali de especialista ali da saúde junto, né? Tava só eu e ele. Mas deu tudo certo no final, a gente verificou que ela chorou, né? Então, questão de chorar, que ela tava com vida, né? Então, é isso que era o mais importante naquele momento. E, Renata, o Lucas está aprovado como parteiro? É um bom parteiro ou é tão bom quanto ele é engenheiro? O que você achou do trabalho dele como parteiro? Está aprovado como marido, como engenheiro e agora como parteiro também, viu? Mais uma especialidade que ele não sabia que ele tinha. Tá certo. E, Lucas, eu li também bastante, porque esse assunto foi destaque em vários sites de notícia. Um momento marcante foi quando você chegou, né, no hospital com a criança no colo, ali causando muito impacto para todo mundo. Conta pra gente como foi aquele momento. Cara, foi um momento de alívio, né, meu? Eu sabia que ali tinha um médico especialista, que tinha uma equipe de profissionais, que ela ia, né, repousar, descansar, fazer os procedimentos ali após nascimento de uma criança, né, que o pessoal faz em todas as mamães, né. Então, foi um sentimento de alívio para nós, para mim principalmente, né. E, Lucas, a gente está na véspera, né, do Dia das Crianças, e eu creio que o melhor e maior presente que uma criança pode ter é ter o pai e a mãe juntos. Isso vale qualquer bem material, qualquer brinquedo. E você teve ali do lado da sua filha e da sua esposa quando elas mais precisaram. Então, eu queria, de ambos, né? Qual a mensagem que fica, que você deixa para os outros pais aí dessa história e na véspera dessa data? Qual a mensagem que você deixa? União, né? União da família, né? Um filho com um pai e uma mãe junto
é outra coisa, né? Tendo ali a união da família, né? Que acho que é o mais importante do que qualquer presente, né? Qualquer brinquedo, né, que a gente possa dar para uma criança é o pai e a mãe junto, né? Unidos, né? A mensagem que eu deixo para todas as famílias é bem simples. A base de uma criança é a família. No nosso caso aqui, fortaleceu mais a nossa família ainda. Então, assim, eu lutei naquele momento pela minha família. Então, se você está em casa, pensando em alguma situação diferente para sua família, pense melhor, analise toda a situação, ao entorno, as crianças, reformule, refaça a sua rota e salve a sua família. É muito importante para os seus filhos, para sua mulher, para o seu lar. A revitalização de um lar é tudo, é a base para uma criança. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o engenheiro Lucas Rodrigues e também com a Renata, a esposa dele. Quero agradecer os dois pela participação e também dar parabéns pelo belo exemplo que vocês deixaram, né? Foi um grande prazer conversar com vocês. Obrigado, Kleber. Um abraço a todos aí da TV, para você, para os telespectadores. Fiquem com Deus e orem pela nossa família. Com certeza, vamos orar. Grande abraço. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e não se esqueça que às 18h30 eu volto com mais notícias para você. Ótima tarde e até mais.